Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre política e sobre essa grande apreensão que toma conta do brasileiro nesses últimos dias. Nós vamos falar sobre a perspectiva de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Para isso eu estou recebendo aqui no estúdio, estou tendo a honra de receber aqui o sindicalista Laércio Teixeira da Costa, ex-vereador em São José do Rio Preto, um atento e paciente observador dessas variações da política, não apenas da política municipal, mas da política nacional, da política em todo o mundo. O Laércio por conta das obrigações como diretor, não é isso, Laércio, da Confederação Sindical das Américas, atento também com esses movimentos todos que ocorrem em toda parte do mundo, mas especialmente na América Latina, né? A América Latina sempre foi... nas Américas. Sim. Nas Américas de uma maneira geral, né? Laércio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço. Fala um pouquinho, o que é a CSA? O que representa isso? A CSA é uma organização sindical internacional. Ela surgiu de uma fusão entre a Organização Regional Interamericana do Trabalho, a ORIT, e a CLAT, Central Latino-Americana do Trabalho, da qual eu fazia parte. Então, nesse sentido, eu passei a ser um dos dirigentes da CSA, Confederação Sindical das Américas. Tive já 2 mandatos de 4 anos, eleição internacional do Canadá até no Chile, se vota. E agora nós temos o 3º congresso na próxima semana, e eu estava para sair, eu tinha 2 perspectivas para sair, uma a idade e a outra porque já 2 mandatos. Mas como surgiu a oposição, o Canadá e os Estados Unidos resolveu que eu devesse ficar para ajudar no processo de enfrentamento da oposição. Então, semana que vem, São Paulo, vai ser em São Paulo o congresso, a gente vai verificar se fica mais 3, 4 anos. Mas mesmo que eu for eleito novamente, para 4 anos eu pretendo, já anunciei lá, que eu pretendo não cumprir inteiramente o mandato. Eu já tenho 70 anos, vou fazer 71. Menino de tudo, né? Menino de tudo, claro, mas viaja muito nisso aí, viu, Rei? Isso aí... a gente acompanha pelo noticiário, ele está sempre aqui e ali, né? Ali e tal. E precisa ler, estudar, né, discutir muito, enfim, aprende-se muito. Mas é uma coisa que precisa ter um limite, porque é muito desgastante. Laerte, só para não perder a chance de entrar nesse assunto, e a política nas Américas, de uma maneira geral, temos motivos de inquietação? Não? Houve época que sim. Acho que é uma questão cíclica. Nós tivemos ditaduras, né, um período de fortes ditaduras. Uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra. Começou no Brasil. E eu me lembro de um amigo da Venezuela, Emílio Máspero, que dizia o seguinte: se começar no Brasil, vai para outros lugares, né? E de fato isso ocorreu. Agora, por exemplo, nós tivemos esse golpe parlamentar em Honduras, tivemos no Paraguai e agora provavelmente vamos ter no Brasil. É tudo moda, né? É moda. Então, essas coisas são cíclicas. Nós temos períodos, tivemos um bom período de esquerda no continente, né? A esquerda ganhando eleições. E agora, com a Argentina, a oposição na Venezuela e esse processo aqui no Brasil, nós vamos ter chamada direita, né, voltando, ou direitização, né, não tem essa palavra, mas vai voltando para tomar aí assento nos parlamentos, e também alguns governos provavelmente vão vencer as eleições. Tenta resumir para mim como é que está a situação econômica, social da Argentina hoje. Dizem, eu já vi informações contraditórias a respeito disso. A gente lê informações contraditórias. As lideranças de trabalhadores estão em greve hoje, ontem lá, né? Estão saindo na rua, estão protestando, porque esses processos de ruptura de esquerda e direita, eles provocam muitas inadequações do ponto de vista econômico, político, etc. Então,
a primeira coisa que um governo de direita faz é mexer nos direitos trabalhistas, né? Não, precisa acabar esse negócio de férias de 30... Isso vai acontecer no Brasil também. Esse negócio de férias de 30 dias, esse negócio de 13º, precisa ver esse direito, né? Então, está correndo na Argentina. O Macri, naturalmente, é um governo, um empresário, entrou, precisa organizar o governo, precisa fazer com que o governo seja... Mas ele tem estofo para aguentar uma proposta dessa? Precisa ter garrafa vazia para vender. Precisa ter força política, né? Eu acho que o Macri ganhou a eleição, tem a divisão na sociedade argentina, como na brasileira, mas ele está enfrentando esses problemas. Agora, está fazendo algumas coisas que são duvidosas. Por exemplo, os chamados fundos abutres, que ele vai pagar, né, 2 bilhões de cruzeiro para esses especuladores todos, como uma forma da Argentina se inserir novamente nas finanças internacionais, é uma medida, no mínimo, discutível. No mínimo discutível. Mas é um governo de direita que está enfrentando os sindicatos, que é a primeira coisa que se faz. Bom, e aí nós chegamos... Mas é difícil a situação. Para voltar na Argentina, muito difícil. Ainda é complicado. E o Brasil? A situação no Brasil é igualmente difícil. Deixa eu perguntar, queria perguntar isso para você, porque você, entre as pessoas que a gente conhece aqui, gostaria de conversar sobre isso, você está bastante equidistante, tanto em relação aos coxinhas, quanto em relação aos mortadelas. Também à vontade, eu acho, para discutir esse assunto. O que vai acontecer? A mulher cai ou não cai? Como é que é isso? Eu acho que cai. Eu acredito que quando você vai à votação, como foi na Câmara agora semana passada, quando você chega a esse ponto de votação, as coisas já estão acertadas, né? As coisas já foram decididas. Não vai para a votação para decidir. Então, quando se propôs o processo de votação, e o Cunha, o ínclito Cunha, teve esse quase que desespero para fazer isso rapidamente, com sessões, nunca tivemos, né? Sessão sexta, sábado, domingo, né? Tivemos um momento de trabalho inédito na Câmara Federal e já estava resolvido. Isso aconteceu, eu acredito, há uns 40, 50 dias atrás, quando o PSDB se acertou com o PMDB. São os dois maiores partidos do Brasil, o outro é o PT, e aí eles criaram a viabilidade. Tanto que a soma deles, também no Senado, é majoritária para o afastamento, inicialmente, da presidente Dilma Rousseff. Aí depois não, aí vai precisar de 2 terços. 6 meses, mas eu acredito que se afastar agora, não há possibilidade de volta. Acho muito difícil voltar. Entendi. Acho muito difícil voltar. Mas é uma situação em que se muda para se continuar o mesmo. Hoje ainda conversamos sobre Lampedusa, né? Tommaso de Lampedusa escreveu o livro O Leopardo, né? E foi filmado em 1963, ganhou o Festival de Cannes. Naquele livro, O Leopardo, tem uma frase que se tornou uma frase emblemática na literatura mundial, que é: nós, para continuarmos como estamos, precisamos mudar. Quer dizer, tem várias versões da frase, mas na prática foi isso. Quer dizer, para continuar como está, precisa mudar. E o Brasil mudou várias vezes ao longo da história, sempre continuando o mesmo. Seja a proclamação da República... Sem grandes rupturas, independência, a questão da República, a mudança do Getúlio, a República Velha, Collor, 64... Talvez a maior ruptura tenha sido 1930 mesmo. Talvez. Havia foi contida. Havia a questão como é que chama, da café com leite, né? Minas, São Paulo. Por que só vocês? Exato. Por que vocês só tomam conta do butim e nós não? Aí os gaúchos ficaram bravos, aí os gaúchos tomaram conta, né? Então, essa situação no Brasil, ela é repetitiva, não mudou, não vai mudar agora. Quer dizer, a gente vê quem vai substituir, por exemplo, se for Michel Temer, nós vamos ver que vai
assumir uma pessoa que está igualmente denunciada, igualmente com problemas, com processo, Lava Jato, etc., denúncias em relação à questão da Petrobras. Enfim, não há mudança, né? O presidente da Câmara está com acusações, o Renan Calheiros no Supremo tem 7 processos. Enfim, ninguém salva nesta república, né? A frase do Tomás de Lampedusa tem, inclusive, uma versão mais pitoresca, mais caricata, mais piadista, mais brasileira, talvez. Eu não sei exatamente de quem seja a frase, imagino que seja de alguém que criou no Facebook, embora eu tenha lido no Facebook mesmo, que se trata de uma citação de um grande escritor, eu confesso que eu realmente não conhecia. A frase é a seguinte, que as fraldas e os políticos de vez em quando devem ser trocados, pela mesma razão. Eu acho que é o baralho de Tararé, mas de qualquer forma, é uma verdade, né? Se muda, né? Hoje ainda eu vi uma pior, né? Quer dizer, hoje tem café sem cafeína, gasolina sem chumbo, né? Cigarro sem nicotina, mas não tem governo sem ladrão. Né? Essa situação parece que é recorrente. E a corrupção agora é um dos males do mundo, Rei. Então, esquece o Brasil. Quer dizer, você tem isso em todos os lugares. Há duas situações que são recorrentes na maioria dos países. Corrupção e poder dos meios de comunicação. Isso. Então, esses dois assuntos são recorrentes, existem, há realmente poder. A comunicação se transformou em grandes conglomerados econômicos, são de direita e são efetivamente contra as questões sociais. E a corrupção existe em todos os lugares. A corrupção... No Brasil, ela chega a ser endêmica, porque eu estava vendo o jornal Diário da Região hoje. Exato, ela extrapola o setor público. Claro. As empresas, todo mundo está envolvido com isso. Hoje eu vi no Diário da Região que houve um desvio no Clube Harmonia. Pois é. Está lá, no Diário da Região de hoje. R$ 1.100.000. Ou seja, ali tem problemas desse tipo. Então não é só o Clube Harmonia, não é só outros clubes de Rio Preto, ou clubes de futebol, etc. Né? Então a corrupção está no governo, a corrupção em alguma parte do judiciário, infelizmente, e muito no legislativo, tanto que dos tantos que votaram na comissão do impeachment, 38 tem processos de corrupção. Então é uma situação que não tem solução, a não ser se fizer uma reforma política ampla e restrita, geral. Que passa pelo financiamento de campanha eleitoral, passa por tudo. Passa por tudo, e passa, sobretudo, pelo amadurecimento do país em termos de uma nova versão de democracia para o seu futuro. Mas os nossos netos não verão. Sem dúvida. Laerte, em relação a essa questão agora, esse imbróglio todo em que está envolvido a presidente da República, eu me confesso também juridicamente ignorante em relação às pedaladas, por exemplo. A gente ouve alguns juristas, sim, houve crime, houve pedalada. Não houve, isso aí não é crime, etc. Realmente não tenho uma formação em relação a isso. Mas a gente percebe que outros fatores atingiram muito a presidente da República. O Lava Jato, sem dúvida nenhuma, essa coisa toda, atingiu a tentativa de nomeação do ex-presidente Lula. Ela teve encargos importantes, onde existiu Petrobras. Foi presidente do Conselho da Petrobras na compra de Pasadena. Mas é interessante, né? Porque no Brasil, por exemplo, até hoje, a Lava Jato não convocou ninguém da Petrobras. Os ex-presidentes da Petrobras passaram incólumes sobre essa situação toda. E não é possível que um presidente que está lá, né, não saiba de tudo isso que aconteceu. Exato. Essa situação é gravíssima e a corrupção é um problema generalizado no país e generalizado no mundo atual. E nós temos, ao lado dessas duas questões de comunicação e corrupção, uma outra que é a crise da democracia. A democracia está em crise. Essa democracia partidária, como nós temos no Brasil, ela se esgotou.
Essa representatividade... Não, então o partido é uma elite. Ali está o partido, não é só partido, os sindicatos, nós, sindicatos, somos elite. Uma elite que está aí que precisa ter novas regras, Não pode mais meia dúzia tomar conta ali de um partido. E não adianta, por exemplo, se você tirar todo mundo agora, quais são os próximos candidatos a presidente? Quem ganhará as eleições? Serão os mesmos que estão à frente desses partidos. Tentando resumir essa situação da presidente Dilma, se você fosse um congressista, se você estivesse no Congresso, na Câmara Federal, no domingo passado, tivesse que votar pelo sim ou pelo não ali do prosseguimento, com essa equidistância que você tem em relação a coxinhas e mortadelas, qual seria o seu voto? Houve crime da presidente da República? Internacionalmente, não, eu acho assim, acusação direta contra a Dilma não existe. Não existe. Mas ela perpassou por todos esses atos. Com relação ao governo, o grande nome de tudo isso está fora da jogada, né? Que é Guido Mantega, né? Não se fala mais do Guido Mantega, né? Ele foi ministro da Fazenda uma parte do Lula, todo o primeiro mandato da Dilma, e foi ele, por exemplo, o responsável por esse negócio de contabilidade criativa, pedaladas fiscais, etc. Tal. Ela passou por isso. Eu acho que isso não se deve fazer, burlou a lei de responsabilidade fiscal, etc. Ela tem responsabilidade, sim. Então, eu só ficaria em dúvida em votar, eventualmente, pelo seu afastamento, tendo em vista quem são os sucessores. Pois é. Porque aí é uma questão ética insuperável, né? Como você afasta alguém para colocar no lugar alguém eticamente igual? Fica ruim. Entendi. Eu teria essa dúvida e é uma dúvida quase insuperável. Na hipótese da condução do vice-presidente Michel Temer à presidência da República, ele tem... Voltamos a falar da história da garrafa vazia para vender. Ele tem como se manter no poder ou o que vem depois é uma coisa absolutamente imprevisível, né? Eu acho que ele tem uma situação muito difícil a enfrentar. Ele precisa criar um ministério que seja um ministério de notáveis. Sobretudo na área econômica, sobretudo na área econômica. As informações sobretudo na área econômica. Mas ele tem, considerando o processo, ele teria 6 meses para fazer isso. E em 6 meses o problema brasileiro não será resolvido. Não será resolvido. A Dilma teve a oportunidade, né? Se ela terminou o mandato dela em 2014, no início de 2015, ela bota peso pesado na economia e resolve, nos 2015, resolver o problema econômico. Mas que ela fez exatamente o oposto, né? Ela é teimosa, reincidente, e parece que não deu muita bola para quem estava próximo dela. Por exemplo, o Lula queria que o Meirelles fosse ministro da Fazenda, logo no início do governo. Ela não aceitou, ela é teimosa. Então, estão dizendo que Meirelles possa ser o ministro da Fazenda do Temer no governo. Então, estão falando isso. Mas não tem muitos nomes para escolher, né? Você vai passar aí Gustavo Franco, Armínio Fraga, Temer, Fraga, esse pessoal. Você não tem muita escolha. Mas precisa tomar as medidas e precisa aumentar os impostos, ninguém gosta de falar isso. Mas com o Temer a CPMF volta. Não tem nenhuma dúvida disso. Porque é uma forma de buscar dinheiro para o governo. Não tem do Zé Serra no Ministério. Zé Serra, essa é uma dúvida porque o PSDB tem dito, e essa parece ser uma posição do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB não fazer parte do governo. Por quê? Porque eles sabem que é difícil, eles sabem que se o governo não for bem, eles são corresponsáveis. Claro. Então, se ficar fora, talvez tenha a possibilidade maior de disputar em 2018 com maiores chances. Então, o PSDB está nesse. Mas tem a turma do Serra, na qual está o Rio Pretense Aloysio, nosso amigo Aloysio, que está dentro dessa perspectiva de participar. Mas ele não aceita saúde, educação, essas coisas não, ele quer fazenda. Então, ele quer a responsabilidade maior da área econômica. Então, isso é muito difícil. Então, veja só,
Para você conseguir um impeachment, você precisa desses partidos todos. Sem dúvida. Para você governar, você vai ter que colocar ministro desses partidos todos. E como é que você resolve a questão política? Né? O vício é o sistema, o vício é a forma, o vício é tudo que nós temos ao longo de nossa história. É difícil. E outra coisa interessante nesse processo, Rei, quando você me pergunta como fica, né? Nós tivemos um clima de torcida organizada. Sem dúvida. Torcida uniformizada, organizada. Um de uniforme de um lado, de um jeito. Teve gente que apanhou na rua porque estava vestido de vermelho. E não tinha nada a ver com o peixe. Né? Então, aconteceu com a moça em Brasília, né? Passando de vermelho, aí agrediram, foi para o hospital, etc. Absurdo. Claro, do outro lado também deve ter ocorrido. Então, esse clima de torcida uniformizada, esse ódio explícito nas redes sociais, etc., isso é ruim para o país. A primeira coisa que o futuro governo, se tiver um futuro governo agora, a primeira coisa, e mesmo a Dilma, se permanecer, tem que ir lá nos seus marqueteiros, tal, olha, na televisão, um massacre de publicidade a favor de acalmar os ânimos, de arrefecer os ódios e buscar outras soluções. É que o país está num momento muito difícil. Então, aqueles que acreditam que o Temer vai solucionar, e são muitos, parece ser a maioria da classe média, classe alta, tem essa expectativa. Agora, se em um ano e meio, isso aí fica difícil. Laerte, e a situação de um outro personagem que saltou da função de coadjuvante para protagonista, que é o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Então, e esse cara? Rapaz, existe um grande acordo para tentar salvar o mandato dele? Quantos foram os erros do PT, né? Os erros do PT foram o seguinte: segundo mandato da Dilma, por que não o Lula? Segundo erro, por que deixaram Cunha ganhar a eleição? Porque se houve a forma de cooptação, e nós conhecemos as formas de cooptação, não dá para falar isso aqui, né? Por que não cooptou os deputados no sentido de votar no Chinaglia? Não. Permitiram que o Cunha, uma pessoa conhecidíssima no universo político, não foi surpresa para ninguém. Não tinha surpresa para ninguém, ganhou a eleição. E aí, ao contrário, quer dizer, buscaram desestabilizar o Cunha, buscando todos os seus malfeitos, né, para usar a palavra da Dilma, né, todos os seus malfeitos. Aí descobriram o depósito na Suíça, descobriram tudo. Mas o homem é também competente. Sem dúvida. Não esperava. O Jefferson, outro dia, deu uma declaração que é aquela história, ele é o meu malvado favorito, né? Porque ele é uma pessoa ruim, mas é o nosso bandido favorito, porque ele está lá, é reconhecidamente bandido, mas está atendendo uma boa parte da população brasileira. Sem dúvida. E o mandato dele se salva ou não? Eu acho que ele salva o mandato, eu acho que ele não salva a presidência da Câmara, mas é possível salvar o mandato, sim. Agora já ontem começaram, né? Ontem o vice-presidente já colocou um monte de obstáculos, tornou mais difícil a cassação dele. Eu acho que nós estamos construindo aí uma grande pizza no futuro. Vai ter anistia, vão salvar as empresas, vão dar um jeito aí, fica mesmo. Aí o Moro, não, o Moro promove ele para o Supremo Tribunal Federal, isso fica tudo certo. Tá certo. Eu estou recebendo aqui uma informação, meu amigo Marcos Ferreira, que daqui a pouco entra com o programa de esportes aqui na TV Rio Preto, está dizendo que o TSE começa a produção de provas contra a Dilma para a cassação. Dilma e Temer para a cassação. Ah, sim. Essa é a tese do Lula agora. Pois é, e agora? Essa é uma tese do Lula. O Lula agora, como vê o iminente impedimento da Dilma, quer que o Tribunal Superior Eleitoral julgue, e há lá várias ações nesse sentido, e casse os dois. Aí teria eleição, né? Teria eleição. Essa tese, seria o presidente
alguém tomaria. Mas aí tem que caçar também o Senado e a Câmara. Como é que vai deixar o Temer ou o Cunha presidir as eleições? Como é que nós vamos fazer isso? Nós estamos roubados. Não temos o risco. Desculpa a expressão, né? Eu acho que é uma expressão meio chula na televisão. Temos o risco de chegar, não temos o risco de chegar no Tiririca, não, nessa... Não, não tem aliás, o Tiririca é o símbolo dessa votação, né? Porque ele, 15 minutos, 30 minutos antes, ele passou lá, cumprimentou o Lula, deu abraço, beijinhos no Lula, prometeu ao Lula que votava contra o impedimento, chegou lá e votou a favor. Né? Não se sabe se fez um vale também lá com o Lula, né? Mas pode ocorrer. Puxa vida, que é muito confuso. Não, é difícil. Eu acho o seguinte, quem está sofrendo mais nessa situação brasileira são vocês da imprensa, são as pessoas mais esclarecidas. Eu fico imaginando um correspondente estrangeiro no Brasil, tentar explicar para um cidadão aí fora o que está acontecendo. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos e ninguém entendeu. Ninguém sabia o que está ocorrendo no Brasil. Um imbróglio que não dá para entender. O nego não entende por que o judiciário não faz isso, não faz aquilo, porque judiciário nos Estados Unidos é quase uma coisa sacrossanta, né? Pois é. E aqui não é assim, né? Então a situação é difícil demais. Agora, na minha área, que é a área sindical das Américas, a posição, vamos dizer assim, de 2/3 do sindicalista é posição pró-PT, pró-Dilma, contra, dizem que é golpe, etc. Tal. Mas aí existem outras coisas em jogo que no Brasil não tem. Por exemplo, se você vê a política americana, a política externa tem muita influência nas eleições americanas. Então lá, o avanço do Estado Islâmico é uma discussão das eleições americanas. No Brasil não. 1%, talvez vá verificar, e nem isso nós não temos. Mas, por exemplo, fora do Brasil, se sabe, por exemplo, que uma mudança de governo de esquerda para a direita significa uma mudança pró-Israel e contra a Palestina, contra Irã. Isso. Então, esses argumentos fora do Brasil são muito fortes, que é a presença de um governo de esquerda, mas também com a sobrevivência das teses da esquerda mundial, pró-Palestina, pró-Irã, etc., para citar 2 exemplos mais emblemáticos. Certo. Laerte, eu jamais perderia a chance de aproveitar a sua presença aqui para a gente trazer esse assunto para dentro do nosso quintal, aqui para a nossa aldeia. E a política municipal? Temos hoje um quadro novo, a gente lendo jornais, parece que houve alguma mudança nesse quadro, né? Algum tempo atrás, o deputado Orlando Bolsonaro era apontado como uma bola da vez, alguma coisa assim, agora começa a ser apontado pelos observadores como alguém com dificuldade de ter apoios por causa da conjuntura nacional, etc. Né? E aí? O que aconteceu? A última vez que eu estive aqui, você até brincou comigo, vou gravar isso. E eu disse, olha, o Bolsonaro pode surgir como alternativa. Né? E ele, de fato, surgiu como alternativa, foi o deputado mais votado das últimas eleições, ele e o Edinho, tanto que são os dois com maiores possibilidades de vencer aí as eleições municipais. Mas eu acho que o maior inimigo do Bolsonaro é ele mesmo. Né? Ele tem dificuldade de relacionamento, ele é uma pessoa quieta, introvertida. Isso não é defeito, pode ser até virtude. Né? Mas na política, às vezes, isso... Ele já foi candidato uma vez às vezes não conta pontos. Os marqueteiros deles me disseram que havia dificuldade no sentido de falar, fala isso, seja incisivo, etc. Tal. Mas é preciso ver que dessa ocasião até hoje, passaram-se 8 anos e ele nesse período foi deputado. Então ele é um homem mais experiente, ele é um homem mais calejado, ele é um homem que estará mais preparado para disputar as eleições de Rio Preto. Eu acredito que ele é um candidato razoável. Continua ainda sendo uma pessoa, assim como o ex-prefeito Edinho Araújo. Um candidato bem palatável. E o Edinho, outro, né? Não sei quem são mais, mas há uma pesquisa, várias pesquisas mostram que as pessoas, a média de opinião da população, querem uma pessoa que não seja um político tradicional, que seja uma pessoa desconhecida, não ligada ao universo político e que não tenha nenhuma pecha
negativa. Dentro dessa... Esse nós não temos candidato. Talvez o que foi deputado anterior, que não foi candidato, Eleusis Paiva, possa figurar nesse figurino. Mas ainda também é uma Estão falando isso. Mas é uma pessoa, e que ele estaria entusiasmado por isso. De certo modo, uma pessoa um pouco elitista, um pouco distanciada da... Distanciada. Mas, eu enfim, achava que ele, na eleição passada, ele deveria ter sido candidato. Que ele tinha mandato, ele deveria ter sido candidato para se mostrar à população. Eu cheguei a falar isso para ele. Falei, acho que é a tua oportunidade de ser candidato para se tornar mais conhecido e tal. Mas eu não sabia que ele não queria mais ser candidato a deputado federal, né? Não saiu, talvez se preservando. A novidade surgiu esta semana numa dessas redes sociais aí, se não me engano, no Facebook, uma manifestação do ex-prefeito Liberato Caboclo em favor do ex-prefeito Manuel Antunes. Já praticamente uma declaração de intenções. O Manuel teria chance se tivesse grana, dinheiro. Vamos falar a verdade. Porque o Manuel sai e aí depois fica ali na Boa Vista dando volta, né? Bate nas tuas costas, né? Tem aquelas pessoas conhecidas dele e tal. Mas ele vem diminuindo a votação a cada eleição. Vem diminuindo, né? O que é normal. Renovando. Então, mas o Manuel tem uma boa imagem. O Manuel tem uma imagem de homem honesto, de um homem íntegro, e que seria, mas ele precisaria de uma massiva propaganda e grana para fazer essa massiva propaganda para ser candidato. E isso custa tempo dinheiro, de televisão. Custa dinheiro. Custa dinheiro, você sabe disso. E a campanha esse ano também vai ser mais curta, talvez seja uma campanha menos adequada para esse esforço de massa, que vai ser uma campanha muito rápida, tenho essa impressão, né? Então, ainda de cara. Vai ser muito curto o período de eleição. Ele já devia estar trabalhando, já devia estar visitando empresa, etc. Tal. E não sei se com a idade dele, o Manuel já deve ter mais de 70 anos, né? Ele naturalmente não tem a mesma disposição que tinha quando nós saímos candidato em 82, né? Tá certo. Aquela época era mais fácil, porque precisa visitar, precisa sair, precisa ir nas empresas, precisa conversar com os operários. Dá trabalho, né? Eleição dá trabalho. Eleição dá muito trabalho. Eu disputei 5 eleições, é muito trabalho. Laerte, eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente o nosso tempo já está terminando. Claro que conversa com você, a gente podia ir longe aqui. A gente resolveria quase todos os problemas da humanidade. Acho que todos não, mas todos, né? Como o almoço do Rotary, do Lions, né? A gente resolve todos os problemas do mundo. Tá certo. Né? Eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado. E contar com você sempre aqui, que você te passando por Rio Preto. Não, tudo bem. Essa semana eu estou aqui por causa do feriado. Agora no feriado já estou indo para São Paulo. Tenho o congresso, como te falei. Isso. Tenho eleição. As pessoas não sabem, mas eu disputo eleição ainda. Continua disputando eleição. Continuo disputando eleição. Meus cargos sempre foram eletivos. Enfim, estou às ordens. Muito obrigado. É sempre um prazer. Nós é que agradecemos, Laerte. Agradecemos a você também que nos acompanhou aí em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.